Guerras e guerras parecem que não vão acabar. Quem pode ajudar só pensa no seu bem-estar. Não há desculpa para quem não quer mais se vencer. Se alguém só planta mal, é isso então que vai colher. Olhe no mundo e veja que aqui nada tem valor. Somente nosso amor, se Deus conosco for. O mundo não entende que a solução é Jesus. Somos dele, por ele vamos anunciar. Ele veio, morreu e ressuscitou por nós. E pode tudo mudar, é só acreditar. O mundo não entende que a solução é Jesus. Somos dele, por ele vamos anunciar. Ele veio, morreu e ressuscitou por nós. E pode tudo mudar, é só acreditar. Vou te falar, melhor me escutar. Um dia tudo que você conhece vai acabar. Cê tá ligado, a nossa natureza é má. Daí que o próprio Filho de Deus veio se entregar. Depois da cruz nosso pecado já era. Confessa e deixa que aí cê se supera. Perante Deus nós somos todos iguais. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tô todo, mais tica aqui. Hoje nós vamos ter um momento agora que é um momento muito importante, que é um mandamento de Jesus. No ID, ele deixou um grande mandamento que não era só de irmos e levarmos a palavra de Deus a todos aqueles necessitados, mas também discipulá-los e também batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é baseado nessa ordenança que hoje nós vamos sepultar uma pessoa aqui. A expressão do batismo é a expressão do sepultamento da velha criatura para o nascimento de uma nova criatura em Jesus Cristo. E esse momento que nós vamos fazer aqui agora com a Soraya, a gente tem caminhado juntos aí esse tempo. E hoje nós vamos então sepultá-la nas águas para que ela nasça novamente em Cristo Jesus. Essa é a simbologia do batismo. Que nele, um dia sepultados para a carne e para o pecado, nós ressuscitamos para a vida eterna, ressuscitamos em Cristo Jesus. E a partir de agora, como diria o apóstolo Paulo, somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo e nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a simbologia do batismo é que nós estávamos indo por um caminho e em determinado momento agora nós mudamos radicalmente o nosso caminho. Aquele velho caminho morreu e agora nós caminhamos em direção à eternidade com Ele. E também a palavra vai dizer que o batismo ela é a consequência de uma boa consciência para com Deus. Por que nós não batizamos crianças? Porque criança não tem essa condição de consciência a respeito da sua condição pecaminosa. Então o batismo ele é a confissão, ele é a expressão de uma boa consciência, de arrependimento, de uma boa consciência para com Deus. E eu queria chamar aqui a Soraya para ela dizer como que aconteceu essa consciência. Para ela contar, o testemunho dela é muito louco. Então eu queria que ela contasse aqui. Vem cá, Soraya, por favor. Como aconteceu isso? Boa noite. Eu comecei a frequentar a Igreja Cristã da Família no final de 2014
E foi um momento meio confuso para mim, porque eu nasci em família católica. E eu fui batizada quando eu era bebê. Então, eu já fui batizada. Na minha cabeça, como católica, eu pensava dessa forma. Então, eu vivia muito em confusão. Eu sempre queria saber, ter uma confirmação de Deus para saber se realmente era isso que Ele queria para minha vida. E eu comecei a pedir isso para que Ele me mostrasse. E aí, um dia, pensando muito naquele momento que eu estava em dúvida, eu dormi e no meu sonho, eu sonhei que eu estava sentada num banco. E aí uma pessoa se sentava do meu lado e essa pessoa se iluminava. E com essa iluminação eu senti que era a presença do Espírito Santo ali. E ele virava para mim e falava assim: Soraya, eu tenho uma palavra para você. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Ele tem muita coisa para você. Só que você precisa se batizar para que isso aconteça. Então, ele repetiu isso várias vezes e aquilo para mim foi uma coisa muito forte. Eu senti que a partir daquele momento minha vida tinha sido entregue a Deus. E foi aí que eu acreditei que realmente era esse caminho que Ele tinha para mim. É isso. Glória a Deus. Bom, Jesus faz coisas que a gente nem imagina, né? Então, lembrando que também isso é um fruto da Simone, do grupo da Érica, do Marcelo, da Verinha, que receberam a Soraya no início, Xavier, que é namorado da Soraya, família do Xavier. Então, isso é um fruto de um esforço que Deus direcionou em várias pessoas, na vida de várias pessoas, para que a gente chegasse até esse ponto aqui. Amém? Vamos lá? A água está gelada, oh, aleluia. Meu medo era que a água estivesse muito gelada, mas esquentaram a água. Aleluia. Eita, tá caindo o microfone aqui. Bom. Vamos orar pela vida da Soraya. Queria te convidar a ficar de pé. Para que a gente pudesse orar. Se você pudesse aí estender a sua mão do seu lugar. Pai, nós te louvamos por esse grande momento aqui presente, Senhor. Te agradecemos por poder participar desse momento, aonde, a exemplo daquilo que aconteceu no Rio Jordão alguns milhares de anos atrás, quando o Senhor mesmo se dispôs a ser batizado, e naquele momento o Senhor viu o Espírito Santo como uma pomba e uma voz do alto que dizia: és o meu filho amado. Esse é o momento que nós podemos presenciar também, Senhor, a Tua voz sobre a vida da Soraya, dizendo: és uma filha amada. Nós, Senhor, hoje aqui reunidos na Tua casa, agradecemos o Teu nome, sepultamos a velha criatura da Soraya, Senhor. Em Teu nome, hoje aqui autorizado pela igreja, eu batizo a Soraya para dentro do Teu corpo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse dia especial hoje, nós queremos convidar aqui algumas pessoas que têm uma história aqui na igreja. Sei que todos têm uma história, mas nós escolhemos aqui algumas pessoas que, para poder dar um testemunho, falar o que a igreja representou e o que tem acontecido hoje e tal. Então eu queria chamar aqui à frente, já venham todo mundo aqui. A Ruth Breia, o Reginaldo e a Vera, a Carmen Sassai, o Jorge Farias e a Diene. Estão por aí? Venham, não se envergonhem. Podem vir, quem mais? A Carmen está vindo lá, sobe aqui, podem subir. Podem subir. Então,
Deixa eu ver quem mais está faltando aqui. A Reginaldo e a Vera estão por aí. A Reginaldo estava aqui no dízimo agora. Na hora que ele chegar. A Jenny está aqui. Carmen Sassai. Está ali. Você é breve, apesar do papelzinho. Eu estou aqui há muito tempo. Em primeiro lugar, eu estou acho que mais de 36 anos, porque começou a igreja numa casa. E eu vim atraída pelo trabalho de crianças, que eu amo profundamente. E minhas filhas cresceram nesse ambiente de cultinho desde pequenininhas. Eu tenho um profundo respeito pelos pastores e muita gratidão também, porque eles e as esposas sempre foram muito amorosos para comigo e a minha casa. Muito obrigada. Tenho também muita gratidão pelo trabalho de mulheres que, em épocas muito difíceis da minha vida, elas me reergueram pela oração, pelo carinho. Não foi em vão, Dona Angélica, tudo o que vocês fizeram pelas mulheres. E amor pelas crianças. Eu trabalhei em todas as igrejas que eu passei, sempre com crianças. Mais de 30 anos, dentro da igreja, fora da igreja. Orei pela Vera quando ela estava se convertendo. Fui no casamento deles. Então, hoje eu vejo com alegria as promessas de Deus se cumprindo para as famílias. E minhas filhas casaram aqui, minhas netinhas estão aí no trabalho infantil. Então, existe uma profunda gratidão a tudo. Tivemos lutas, tivemos sim, mas eu nunca fui passarinho de igreja, então eu permaneci. Eu permaneci nas lutas, né? Porque o nome do Senhor Jesus é que tem que ser exaltado. Não as doutrinas, não as divisões, mas o nome do Senhor Jesus. Então, até aqui nos ajudou ao Senhor. Amém. E Ele continuará ajudando, se o nosso coração for quebrantado diante dEle. E que Deus abençoe as crianças, porque delas é o nosso futuro, da nossa igreja. Deus abençoe, muito obrigada por todos vocês, que eu vi todos de cabelinho preto, agora estão tudo branquinho, que nem eu. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Embora muitos não me conhecem ainda, mas eu estou aqui nessa igreja há 36 anos. E quando eu não estou aqui no culto, é porque eu estou no berçário. E mais ou menos já há 25 anos. Eu frequento o berçário, eu ajudo. E é com muito amor, muita disposição, muito carinho, que eu faço isso aí para o Senhor. E eu tenho muito que agradecer por esta igreja. Em primeiro lugar, a Deus que me mostrou esta igreja. E a minha mãe, a Dona Angélica, que me levou nos caminhos do Senhor. E aos pastores daqui. Já passamos várias transformações, várias mudanças, mas estamos de pé. Amém. E eu agradeço muito os pastores, porque eu aprendi muito aqui. Aprendi tudo de uma vida cristã. Amém. E aprendi o poder, o amor pela palavra de Deus. Aprendi a oração, que é a chave, né, do cristão, é a base, é o alicerce. Sem ela nós não podemos viver. Aprendi também muito de os frutos do Espírito, e Deus, pela misericórdia dEle, tem me concedido aos poucos, nas lutas, tem me proporcionado isso. E também muitas vitórias, só vitórias, e eu não tenho palavras para agradecer, né? Esta igreja que me ajudou muito. E também, irmãos, eu lembro do culto doméstico, que foi assim o alicerce na minha casa. Porque eu não posso frequentar todas as reuniões e todos os eventos da igreja. Mas o cultinho doméstico se fazia presente na minha igreja, e faz até hoje, na minha casa.
E meus filhos, os 3 filhos, eles nem liam ainda, nem sabiam ler, mas a gente estudava a palavra e orava e fazia o culto doméstico. E hoje eu posso agradecer a Deus que os 3 estão firmes no Senhor. O meu filho Tiago não frequenta essa igreja, mas está em outra. E a Glaucia e a Tatiana ainda estão aqui, com a graça de Deus. E, irmãos, é isso que eu tenho que agradecer, muito, muito mesmo. E porque nas lutas, nas tempestades, como a Ruth falou, eu busquei do Senhor um refúgio. E aqui eu tive palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de vitória, oração dos irmãos, dos pastores. Então, isso que me ajudou a continuar de pé cada dia mais. Então, eu agradeço e posso te dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E esses 36 anos valeram. Amém. Glória a Deus. Reginaldo, vem cá. Muitos dos que estão aqui hoje casados passaram pelos braços dela lá no cultinho, lá no maternal. Mas hoje já estão aqui com filhinhos e tal. Mas ela é uma guerreira do Senhor que está sempre servindo com alegria. Glória a Deus pela vida da Carmen. Amém, irmãos. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né, que escolheu esse sujeitinho aqui, feinho, gordinho, né? E o Senhor foi lá e me pensou, né? Pastor Gerson, há 25 anos atrás, nós começamos a frequentar que hoje é chamado de Pequena Família, mas era um grupo familiar ali na Rua Sócrates, né? Pastor Gerson ia ministrar a palavra, e glória a Deus que ele foi persistente aqui com o irmão, né? Minha filha tinha uma febre todo dia à noite que não passava. Daí um dia o pastor Gerson se dispôs a ir na minha casa, né? Orou pela minha filha, ungiu minha filha. Daquela noite em diante, minha filha não teve mais aquela febre, que nós não sabíamos de onde vinha, e para a glória do Senhor foi embora. E eu agradeço a Deus pela vida de cada pastor, pastor Gerson, pastor Lene, pastor Alzimar, que esse é um paizão para mim. Todo mundo, muitos irmãos aqui que foram responsáveis pela minha caminhada, da minha esposa, das minhas filhas, né? E agradeço que hoje eu estou no grupo de casais, né? Juntamente com o Márcio e a Denise. E eu amo demais essa igreja. Me converti, como falei, há 25 anos atrás. Saímos um tempo, mas meu coração nunca saiu dessa igreja. Retornamos para a glória do Senhor. Estou aqui firme e amo demais o trabalho dessa igreja. E uma vantagem que nós temos é que nós temos muitas ferramentas aqui. Como o Ivan orou pelos ministérios, nós temos ministério de casais, ministério de jovens, ministério de crianças, homens de honra, mulher única. Então, meu irmão, não se sinta excluído. Deus dá um talento para todo mundo. Então, quem quiser, tem lugar aqui para você participar, para você nos ajudar nos ministérios. Todos são bem-vindos e eu tenho certeza que cada um aqui tem um talento para uma área. Amém? Então não vou me estender muito, não. E glória a Deus, se Deus é fiel, eu amo essa igreja, eu amo o Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Bom, eu tenho 2 testemunhos para contar, que também vou agradecer, mas enfim, eu vou contar o testemunho. Um deles é que eu fiz serviço social e na época que eu estava estudando, a minha foi a primeira turma e a minha faculdade decidiu que de 2 anos ela passaria para 4 e, consequentemente, a quantidade de horas de estágio que eu teria que entregar, elas dobraram. E como eu trabalhava e estudava, era impossível eu entregar estágio durante o tempo da faculdade. Logo, eles abriram uma exceção para todo mundo, por conta da faculdade ter mudado a quantidade no meio. Quando eu voltei para entregar o estágio, eu recebi a notícia que eu ia ter que estudar outras coisas, e era como se eu tivesse ficado com DP, embora eu não tenha pego nenhuma DP durante a faculdade.
De primeira eu aceitei. Na verdade, eu não busquei orientação de ninguém, aceitei e fiz. A partir daí, eu entrei num rolo sem fim e fiquei 2 anos fazendo coisas a mais. Cada vez que eu chegava para finalizar, eles falavam, não, agora você vai fazer tais adaptações, agora você vai fazer não sei o quê. E 2 anos depois, ou seja, 6 anos depois de ter entrado na faculdade, quando eu cheguei para finalizar, a notícia que eu tive é que eu ia ter que fazer uma adaptação, só que tinha um problema. Era a adaptação do primeiro semestre e logo não tinha ninguém para fazer essa adaptação e as turmas não se abriam. Então, eu nunca conseguia fazer a adaptação porque eu não tinha turma. Isso era injusto, totalmente. A Jéssica já... Só que o fato de eu ter aceitado lá na primeira vez me fez não ter mais direito a nada de alegar, porque eu já tinha aceitado. E a partir daí, eu estava extremamente chateada, extremamente cansada, eu já tinha gastado absurdos de faculdade. E muita gente me cobrava, minha família me cobrava, e todo mundo me cobrava. E aí, seu diploma... E quando eu me formei, o que aconteceu? A primeira turma, ela fez... Eu sairia com um diploma de assistente social e com uma especificação de gestão de projetos. E aí, eu já tinha um diploma de gestão de projetos como uma especialização. Só que depois, no ano passado, 6 anos depois, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu cansei. E eu chorei muito naquele dia. E a tia Vera sabe o quanto eu já estava cansada. E eu falei, Deus, eu cansei. Eu não vou mais. Eu não quero mais o diploma. E eu fui muito sincera com Deus. Eu já estudei 6 anos. Deu. E um dia, eu recebi um e-mail. Bom, eu recebi um e-mail dizendo... a Jenny, o seu diploma já se encontra na secretaria para ser retirado. E na hora que eu recebi aquele e-mail, meu primeiro pensamento foi, Deus, eles estão errados. E a gente teve uma pequena família que o Renan pregou e falava sobre fé. E aí eu liguei para o meu pai, e aí eu falava, e todo mundo, Jenny, vai logo, porque eu tinha que agendar. E eu lembro que a pequena família foi na sexta, e eu ainda falei, né, eu não tenho fé, eu estou indo pela fé do meu pai, porque a minha é de que eu vou chegar lá e eles vão falar, desculpa, Jenny, acho que foi errado. E eu agendei para o sábado de manhã, fui retirar, e quando eu cheguei lá, eu tive a notícia de que eu não só receberia o diploma de assistente social, mas durante esses 6 anos, foi aprovado para que o curso de gestão de projetos virasse uma graduação. E o fato de eu ter estudado 2 anos além do que eu tinha estudado, me dava o direito de sair de lá não só com o diploma de assistente social, mas com o direito de sair com o diploma de graduada como gestão de projetos. E quando eu contei para a tia Vera, algo que ela me disse, e isso perpetua na minha vida todos os dias, né? De que tudo coopera para o nosso bem mesmo. E de que Deus tinha um plano. Talvez, se meu diploma tivesse saído lá no primeiro semestre, eu teria saído com um diploma de graduada em serviço social, especializada em gestão de projetos. Hoje eu tenho um diploma de graduada em serviço social, um diploma de graduada em gestão de projetos sociais e uma especialização em gestão de projetos. E eu glorifico a Deus, porque Deus sabe o que faz. O homem, ele não sabe o que faz, e ele se desespera. Mas quando a gente entrega na mão de Deus, Deus faz além daquilo que a gente pode imaginar, né? E o meu outro testemunho aconteceu há pouco tempo. Eu tenho uma empresa de assessoria de eventos, e durante um tempo eu me dediquei só nela, e ela estava indo bem, graças a Deus ela tem ido bem. Só que morar em São Paulo é muito caro, e eu tinha uma meta de que esse ano eu teria que ser independente do meu pai. E eu conversei isso com a tia Vera, a gente começou a colocar isso diante de Deus, e eu comecei a distribuir currículo, só que eu não tinha retorno nenhum de nada. Eu fui aprovada na Cruz Vermelha há 2 anos atrás, não, ao ano passado. Eles tentaram entrar em contato comigo, disseram eles que ligaram, mandaram mensagem, deixaram mensagem na caixa postal, mandaram e-mail e eu não recebi nada. E eu cheguei aqui e falei, tia, eu fui aprovada e eu não recebi nada. E eles ocuparam a vaga com outra pessoa porque eles não conseguiram me contactar. E a gente começou a colocar diante de Deus, e aí?
né? E aí a gente fez uma oração um dia de que a resposta viria do meu pai, o que eu tenho que fazer. E a resposta veio. Num sábado de manhã, eu recebi uma mensagem enorme do meu pai dizendo que ele tinha orado. E ele não sabia que a gente estava orando por isso. E muito menos que eu tinha colocado que a resposta viria dele. De que se eu não conseguisse emprego até o meu aniversário, que era 18 de março, eu iria para Maringá. E eu trabalharia lá, porque lá eu já tinha sido aprovada em um emprego. E na hora que eu li aquela mensagem, eu não sabia o que dizer, porque eu não podia reclamar, porque eu tinha falado para Deus que tinha que vir a resposta dele, mas eu não queria ir para lá. Mas naquele momento eu entendi o que é um coração grato e obediente. E eu lembro que até quando eu contei para a tia Vera, ela falou, mas e aí, você está feliz? Eu falei, não, mas eu não posso reclamar, porque eu pedi para Deus responder, e ele respondeu. E agora Deus sabe o que faz. E aí eu comecei a disparar currículo desesperadamente. Preciso de secretária. Tá bom, eu aceito. Qualquer coisa eu aceito. Só que nada estava se abrindo. E no dia 8 de março, teve um culto muito bom aqui. E eu lembro que as palavras que vieram, desde a hora que a Fê abriu o culto até o final, era de que a vontade de Deus, ela era soberana, de que a gente tinha que ter um coração obediente, de que às vezes a vontade de Deus não era nossa e de que a gente tinha que aceitar isso. E naquele dia eu saí convicta de que a resposta para mim era que eu teria que fazer as minhas malas e ir para Maringá. Porque Deus falou tanto que a vontade dele não era minha, que eu falei, ok, né, vou me adaptar com essa ideia. E, enfim, na segunda-feira, dia 17, 16, 15, 14, dia 14, de manhã, eu recebi uma ligação. O prazo era 18 de março. Dia 14, eu recebi uma ligação para ir fazer uma entrevista. E naquele momento, meu coração e a minha cabeça, e enfim. E aí eu só contei para a tia Vera e falei... Contei para as meninas da pequena família, mas, enfim, eu criava expectativa e falava, depois não posso criar. Criava, depois não posso criar, né? E... o que eu tenho para dizer é que o meu prazo era 18 de março e que dia 17 de março eu estava registrada trabalhando. E o que eu aprendi é que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que eu aprendi é que um coração obediente, grato, ele não nos rouba a paz. Talvez, se eu tivesse me desesperado, eu teria me desesperado à toa. Porque a vontade de Deus, no final, ela ia prevalecer, como em tudo na nossa vida. Mas o que eu aprendi é que em todas as circunstâncias da nossa vida, se a gente permanece o nosso coração em Deus, obediente à vontade dEle, que não é a nossa muitas vezes, e grato pela vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável, independente se não é a nossa, isso não nos tira a paz do dia a dia. Mas quando a resposta vem, e às vezes ela vem como no dia 17 de março, um dia antes, você pode se alegrar sem ter que se recuperar da tristeza que você viveu. E eu glorifico a Deus por isso, e eu glorifico a Deus pela vida dos pastores desse lugar, porque eles me sustentaram em oração, em amor, em alegria que às vezes eu não tinha, em desespero que às vezes eu entrava. E o que eu tenho para dizer para vocês é que hoje a gente tem que celebrar a vida dessa igreja, porque ela nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Né? Porque ela realmente é corpo, porque ela realmente sente a sua dor, porque ela realmente vai com você, né? Então, em muitos momentos eu lembro do pastor falando, e aí, apareceu um emprego? Não. Mas porque ela vive com você essa expectativa. E quando as vitórias vêm, a vitória não é minha, a vitória é nossa, porque a igreja viveu comigo um momento de desespero e ela vai viver comigo um momento de alegria. Amém? Glória a Deus. Resumo. Boa noite. Nath, por favor. Eu estou na igreja há 16 anos. Me converti no Tatuapé, que agora é a Penha. E na Vila Mariana eu estou há 14. E eu aceitei, eu disse sim àquela famosa frase, aquela famosa pergunta, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E eu aceitei Ele como um Salvador. E por muito tempo vivi com Ele como meu Salvador. Como o Senhor era outra história. E as coisas não iam para frente. E geralmente, quando a gente aceita Jesus como só nosso Salvador, sua vida não vai para frente. Porque você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou o sacrifício dele.
mas Ele não está na sua vida ainda. E só depois de muito tempo que eu aceitei Ele como um Senhor. Quando a Jenny falou esse versículo, quando eu entendi o versículo Romanos 12, 2, transforme a sua mente. Não se acomode com as coisas deste mundo. Transforme a sua mente. E aí você vai conhecer a verdadeira vontade de Deus. E quando eu aceitei Ele plenamente como Senhor e Salvador, as coisas começaram a fluir. E nesse processo, o Lene me abraçou e falou: agora vai. Depois de tudo que você passou, depois da lama que você lambeu, agora a gente vai. Para cima, crescente, constante, sem parar. E aí Deus vai mostrar o plano de Deus. Deus vai mostrar o plano dele para você. E mostrou. E desde então, eu comecei a me identificar com a educação. O Lene me apoiando, alguns irmãos me apoiando. E esse ano parece que é o ano da mídia para mim. E eu comecei a sair em algumas. Inclusive o editor do Estadão, na terceira vez que eu saí no Estadão, ele disse assim: você já é nosso parceiro, mano. Fica ligeiro que a gente vai colocar mais coisas. Eu falei: olha, não precisa mais, chega, né? Saí no Estadão, saí na Isto É, porque a sociedade começou a entender que a educação está muito ruim. E eles estão procurando pessoas que inovam, pessoas que transformam a educação em algo prazeroso e não em algo obrigatório, sem sentido. E eles me descobriram. E aí começou a espelhar em várias mídias, Estadão, Isto É, um site de tecnologia, IP News, UOL, Rede TV, e por aí vai. Não sei se vou aparecer mais, isso não me importa, mas o que importa é que eu entendo agora o plano de Deus para mim, plenamente, que é levar crianças, adolescentes ao conhecimento de Deus. Que a minha função é dizer a eles: olha, existe um camarada que confia em você, gosta de você e quer andar do seu lado, sabe quem é? E a minha função na escola, como eu já disse aqui um dia, é no subversivo mostrar quem é. Eu não posso falar claramente, mas eles entendem. E para terminar, numa reunião de pais, eu sou psicopedagogo também, e uma mãe sabia disso, e o filho dela tem um QI de 155, maior que Einstein, só que ele não evolui nada no acadêmico. Ele até quer fazer uma bomba nuclear e me explicou como fazer isso. Tem 11 anos de idade, já sabe todos os cálculos. Só que a mãe dele disse: eu não sei o que fazer com meu filho, você pode me ajudar? Quem sou eu? Ela pediu para um cara que, eu não sou registrado clinicamente para isso, mas ela pediu ajuda. E aí, dentro da reunião de pais, espero que a escola nunca saiba disso, não tem ninguém do Rio Branco aqui, né? Eu evangelizei ela. Eu disse assim: você crê que Deus pode fazer algo na vida do seu filho? Eu creio. E ela disse: eu quero crer, eu quero entender o que está acontecendo com meu filho, eu não aguento mais. Eu disse: tenha fé, você vai conseguir, conte comigo, estou aqui para te ajudar. E eu sou professor dele. E todo dia ele me procura, todo dia ele quer mostrar a bomba atômica para mim. E eu estou junto com ele, falando. Porque um dia lá atrás, alguém disse: vai, agora vamos. Essa é a importância de alguém te abraçar. Então, se você já está em condições e sabe qual é o seu plano, abraça alguém. E se você ainda não sabe o que fazer, receba um abraço. Isso funciona. Pode demorar um pouquinho, como para mim demorou uns 10 anos. Mas funciona. Obrigado. Importância da Igreja de Cristo estar espalhada em todos os lugares. Então nós ouvimos aqui vários testemunhos. E muitas coisas foram marcantes aqui. Se vocês prestarem atenção, uns falaram de igreja, outros falaram de corpo, outros falaram de membros, outros falaram de amor. E hoje, nós como igreja estamos completando 36 anos. E nós vamos entender um pouquinho, rapidamente aqui, o que é uma igreja. Lá em Efésios capítulo 3, versos 15, eu não vou pregar não, irmão, só vou dar um preâmbulo aqui. Diz assim, 3:14. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais rebustecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor,
possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Hoje, irmãos, falar de igreja é uma coisa até que meio pejorativa. As pessoas têm um julgamento, um pré-concebido já com a igreja. Acham que a igreja é um lugar ruim, acham que a igreja pede dinheiro, acham que os donos da igreja se enriqueceram, como se o dono da igreja fosse uma pessoa física, né? Fala que é uma aproveitadora, mas não é bem isso. A igreja, ela faz parte de um reino. O reino de Deus. Não é universal o reino de Deus, hein? É o reino de Deus. Ela pertence ao reino. Logo, a primeira coisa então que nós precisamos entender, existe um rei que governa neste reino. Quem é este rei? Jesus Cristo. É o rei que governa sobre este reino. E ele tem os seus valores. Eles têm lá a sua o reino tem a Constituição, o rei tem a sua Carta Magna. E qual é a Carta Magna? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é a carta que determina, que ensina, que nos confronta, que nos empurra para tomar algumas decisões. Então, ela tem os seus valores, tem os seus princípios éticos, morais e espirituais. Valores éticos, considerar um ao outro superior a nós mesmos. Valor da vida. O valor ético é considerar o valor da vida de cada um. A sua vida tem valor. A vida que está lá fora tem um valor. A vida que hoje está caída, sendo muitas vezes uma pessoa que vive à margem da sociedade, para Deus ela tem um valor. Então nós precisamos entender, ela tem um valor. Morais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ajudar os necessitados. Valores éticos, valores morais. Valores espirituais. Não buscamos benefícios próprios, mas o bem comum do reino. E equalização das necessidades. Agora há pouco oramos aqui pelos necessitados, pelos desempregados, por pessoas que têm alguma necessidade. De vez em quando as pessoas se cotizam, ajudam um. Valores espirituais, valores do reino. Os cidadãos que compõem esse reino, eles não podem ter dupla cidadania, mas eles precisam nascer nesse reino. E como nasce nesse reino? Através do batismo. Olha a importância do batismo. Vocês viram a Soraya falar aqui? Alguém me disse, eu tenho muita coisa para realizar na sua vida, mas você precisa se batizar. Então o batismo é algo importante no reino. Não é para entrar para a igreja. A igreja é um agente do reino para entrar para o reino de Deus. Então o batismo faz com que você tenha um nascimento, logo você tem uma identidade, uma cidadania. E ele tem também uma linguagem própria. Esse reino tem uma linguagem própria. Qual é? A adoração e o amor. Vamos ver as características desse reino. Tem também um objetivo: ser uma família com filhos semelhantes a Jesus, se relacionando entre si e com o rei. Tem um objetivo. Tem também uma missão. Qual é a missão? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tem um prêmio àqueles que permanecerem. Qual é o prêmio? A ressurreição em Cristo para uma vida eterna. E tem claramente que onde a Carta Magna ali, a Bíblia fala claramente, tem um inimigo comum a todos. Qual é? Satanás, o inimigo voraz, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele falou: meu reino não é deste mundo. Eu tenho um reino. Eu reino, mas não sobre esse mundo. Por quê? Porque as pessoas mal aceitam, mal reconhecem o reinado de Jesus. Mas tem um povo que reconhece este reino, amém? Que reconhece esse rei. Então este reino, ele tem
diretrizes, maneira de se viver, maneira de se falar, maneira de se comportar, sabe para onde vai e o que fazer também. Tudo que for diferente disso, não é igreja. Para que essa igreja ela seja viva e possa realmente fazer com que os valores nossos sejam trabalhados, esses princípios e valores sejam exercitados, há uma necessidade primordial de nós nos relacionarmos. O relacionamento é o combustível que faz com que esse reino funcione. A igreja é um lugar de relacionamento. Quando eu falo relacionamento, não é relacionamento físico, é um relacionamento interpessoal. Precisamos aprender a nos relacionar com o Pai e com os irmãos. Igreja não é um prédio, não é uma reunião. A igreja é um lugar onde nós temos companheirismo, temos o partir do pão, temos a oração com intensidade, temos reuniões como essa, e temos reuniões nas casas, onde nós temos relacionamento e onde nós podemos conhecer uns aos outros. Aqui nós conhecemos, assim, conhecemos de passagem, né? Tudo bem, meu irmão, como é que vai? Tudo bem e tal. Numa casa, quando você tem um grupo de pessoas que se reúnem, você então sabe o nome, sabe a família, sabe as dificuldades, sabe as vitórias, sabe quem é a pessoa. Então isso é muito importante. E isso também, é que fortalece essa identidade do reino. A mesa de Jesus é chamada também a mesa do Cordeiro, que é o local de comunhão, onde ele reparte a sua vida, reparte a sua glória. Nos chama também a nos derramar em favor de outros. Esta é a vocação da igreja. Não ter nada seu, mas oferecer para os outros. Nós oferecemos a nossa vida. Assim como Cristo ofereceu-se para nos salvar, nós precisamos nos oferecer a outros. Isso que alguns falaram aqui, mas em especial o Jorge falou aqui por último, é muito importante, é essencial. Ele está fazendo ali um trabalho onde está trabalhando adolescentes, mostrando verdades que são absolutas. Muito embora no nosso meio hoje existe uma forte pressão de não haver verdade absoluta. Tudo é relativo. É mesmo? Jesus é absoluto. Amém. A palavra de Deus, ela é absoluta. Então nós precisamos entender, por isso que eu disse, este reino, ele tem as suas características. Neste reino, o espírito da igreja, aliás, sempre vai ser uma igreja onde não se busca a satisfação própria, busca o bem do próximo, ajuda as pessoas a encontrar a sua vocação, ajuda as pessoas a encontrar o seu chamado, ajuda as pessoas a exercitar aquilo que Deus colocou no seu coração como algo essencial para que você possa desenvolver as suas aptidões, muitas vezes o seu exercício profissional e também o seu exercício espiritual. Precisamos tomar cuidado, porque qual é o papel do inimigo? Nós falamos que nós temos um inimigo comum. Qual é o papel dele? Ele chama o homem não para olhar para o próximo, mas para olhar para si. Quando ele olha para si, ele começa a desenvolver o seu egoísmo e começa a desenvolver a cobiça. Ele começa a querer aquilo que é do outro. A mesa que ele propõe é a mesa da autossatisfação. Nessa mesa não se espera um pelos outros. Busca-se vantagem a todo e qualquer custo. A satisfação do ego é sempre algo que vai estar sendo impulsionado. E também a realização própria, que também pode ser a qualquer custo. Então, irmãos, o inimigo tem algo que é diferente. Na igreja de Cristo, no reino de Deus, tem a semente verdadeira e tem a semente falsificada. Essa semente falsificada vai nos levar a olharmos somente para nós e deixarmos o outro
ficar com seus problemas. E não tem um ditado popular que diz assim, cada um com seus problemas? Pois é, mas no reino de Deus não é assim. É cada um vivendo para termos vitória juntos, chorarmos juntos e nos alegrar juntos. Amém, não? Essa é a linguagem do reino. Outra coisa que o inimigo faz, que é muito comum em nossos dias, é roubar o nosso tempo. E aí nós, roubando o nosso tempo, nós não temos tempo para comunhão, não temos tempo para podermos exercitar, visitar uns aos outros, não temos tempo para sentar à mesa e conversarmos uns com os outros. Logo, o nosso relacionamento é superficial. De novo, volta a ser superficial. Mas Cristo quer um relacionamento mais profundo, com Ele e com os demais. É impossível alguém que tenha relacionamento profundo com Deus não querer ter relacionamento uns com os outros. Impossível. Isso é uma verdade e um valor do reino. Então, meus queridos, nós precisamos estar preparados ou querendo que as nossas casas sejam casas onde possa manifestar a graça do Senhor Jesus. Amém? Mas isso só depende de você, não depende de mim, depende de você. Essa oração que nós fizemos aqui, a oração que você deve fazer é: Senhor, a minha casa, eu gostaria que fosse para a glória do Senhor. Aliás, foi feita essa oração aqui, né? Não nesse sentido, mas no sentido de que nós pudéssemos ser ou realizar a glória do Senhor. Então, a sua casa pode ser um lugar onde manifeste a glória do Senhor. Abra a sua casa, convide pessoas, compartilhe o reino, compartilhe verdades do Senhor. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, quando nós andamos juntos com alguém. Então, quando nós abrimos a nossa casa, começamos a ter um grupo, nós vamos andar juntos. Valores que nós não podemos desperdiçar. Andar junto, nós vamos perceber que somos diferentes, sim. E é importante a gente ser diferente. Imagina se fosse todo mundo igual. Se todo mundo gostasse do cinza, que coisa chata seria no mundo. Mas um gosta do cinza, outro gosta do verde, outro gosta do amarelo, outro gosta do vermelho. E juntos nós fazemos algo que é importante e bonito. Então, na nossa vida, sermos diferentes, ela acrescenta valores e acrescenta virtudes. Mas também faz com que nós exercitemos a nossa paciência, porque vamos estar com alguém que pensa diferente da gente. Exercite o nosso amor, faça com que a gente aprenda a perdoar, faça com que a gente resolva andar a próxima milha com a pessoa, como é a linguagem bíblica, andar a segunda milha com aquelas pessoas que precisam. Então, estar no meio de pessoas diferentes é estar no meio não para satisfação própria, mas para nos abençoarmos mutuamente. Então, isso é igreja. Então, quando a gente fala de corpo, fala de Cristo, fala da palavra, é estarmos juntos para abençoarmos mutuamente. É errado a postura de que eu vou para a igreja e hoje o pastor tem que fazer o céu descer e tudo tem que acontecer na minha vida. Vem aqui para glorificar a Deus. E Ele vem até você e abençoa a sua vida. Esse é o intuito, estarmos juntos. Linguagem do reino, adoração. Linguagem do reino, oração. Amor. Coisas que têm valores. Então, irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade onde está sendo dissipada ou destruída algo muito importante, que chama-se família. Família. E nós somos o quê? Igreja Cristã da Família, amém? Então, irmãos, nós precisamos e nós queremos e nós vamos, sempre que estivermos exercitando aqui a nossa convivência, valorizar a família. Preparar jovens para serem famílias, ajudar casais a serem restaurados nas suas relações. Então esse lugar também é um lugar de restauração. Aliás, pense na sua vida, quando você chegou, não sei se nessa ou em outra, mas em algum lugar, quando você chegou e teve contato com Cristo, o que precisou acontecer na sua vida? Uma restauração. Do quê? De valores, de princípios, de visão, de identidade. Isso é o reino de Deus, isto é a igreja de Cristo.
Deus falou a Abraão lá no início, lá em Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou: em ti serão benditas todas as pessoas. Não, todas as famílias. Por quê? Porque Deus, a vontade de Deus é formar famílias. A vontade de Deus é que nós sejamos uma família. E nós, como Igreja Cristã da Famílias, o que nós queremos ser? Queremos ser famílias para você. Queremos ser família para você que está só, queremos ser família para você que não tem, e queremos viver como família entre nós. Então, se quisermos, irmãos, termos jovens valorosos, nós precisamos hoje investir nas famílias, amém? Pense bem o que eu estou falando, hein? Essas crianças que tiveram aqui, esses jovens que estavam aqui dançando, se nós quisermos ter esses jovens valorosos, nós precisamos investir na família de cada um. Aquelas crianças que estão lá embaixo no cultinho, se nós quisermos que eles sejam jovens e tenham valores, princípios, nós precisamos investir na família, porque a família, ou ela fortalece, ou ela destrói. Uma família destruída rouba os valores, rouba o amor e rouba a esperança das pessoas. Quantas pessoas nós recebemos aqui na igreja que não tem esperança nenhuma? Por quê? Porque foram roubadas ao longo do tempo. Então nós aqui como igreja, nós queremos convidar vocês que estão aqui. Se você ainda não participa de um ministério, não participa de uma pequena família, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. É uma bênção. E nós queremos incentivar você a participar de uma família, uma pequena família. É um grupo que vai nas casas, que é um grupo abençoador, onde nós nos exercitamos. Não venha só aos domingos. A igreja verdadeira, ela acontece entre os domingos. Nós ouvimos aqui, né? Entre os domingos é que a igreja acontece. Ela não acontece só no domingo. Se a gente vive só de domingo, nós estamos aqui muitas vezes gastando ou simplesmente recebendo do Senhor conta-gotas daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas Ele quer viver conosco todos os dias. Então, se você quer viver a igreja, se você quer receber o Espírito Santo de Deus, se você quer ser governado por Ele, se você quer caminhar com Ele, venha participar e que Jesus seja Senhor da sua vida entre os domingos, não só os domingos, amém? Você tem valores, queridos, que nós precisamos, e nós temos valores que podemos te ajudar. Então nós estamos aqui como igreja, queremos dizer, hoje estamos completando aqui 36 anos, muita coisa já aconteceu aqui, muitas famílias foram restauradas, muitas vidas se converteram, muitas igrejas saíram deste lugar, muitos missionários foram enviados, e muitos estão aqui, glória a Deus, mas que estejam aqui, ou estejam onde estão ou estiveram, mas que estejam vivendo a graça e o amor de Jesus. Se você estiver aqui, estiver se doando, abençoando, fortalecendo, ajudando a enviar, ajudando a apacentar, ajudando a edificar irmãos, realmente Deus tem usado a sua vida. Se você ainda não está fazendo isso, oportunidade de hoje, você começar, e daqui a mais algum tempo, se Jesus não voltar antes, a gente possa olhar para trás e dizer, quantas vidas nós ajudamos a edificar, quantas famílias nós ajudamos a fortalecer, quantas famílias nós ajudamos a olhar para frente e dizer, há uma esperança, amém? É isso que nós queremos hoje, partilhar com vocês, essa reflexão, de que você é igreja, e nós pertencemos ao reino de Deus, você é igreja, e nós pertencemos ao reino. Se você é igreja e está no reino, honre o teu rei, que todos os dias você tenha um relacionamento com ele, bom, saudável, um relacionamento que realmente possa ser bom para os dois. Imagina uma criança que só se aproxima do pai, ou imagina um jovem que só se aproxima do pai para pedir as coisas. Chega uma hora, o pai fica saturado, não fica não? Fica assim, conversa, porque toda hora me dá. Muitas vezes pessoas se relacionam com Deus assim. Vai à presença dele só para pedir coisas. Nós precisamos ir à presença dele para glorificar pelo muito que ele já tem feito a nós. E buscar o reino em primeiro lugar, e as outras coisas serem acrescentadas. Glória a Deus! Vamos orar. Eu queria que realmente a gente pudesse receber isso. E nós temos em seguida agora duas coisas que nós vamos fazer. A primeira,
chamar a família do Jorge Guerra, que está ali, vai ser recebida aqui na igreja. E depois nós vamos dar um presente para você. E nós vamos dizer qual é o presente. Não é um bolo não, hein? Bolo também, mas tem um presente mais importante do que o bolo. Jorge Guerra, deixa eu ir lá falando então. Ele era um pastor aqui na igreja do Brooklyn, que esteve lá, e a igreja do Brooklyn saiu, está hoje em outro ministério, e eles entenderam, como família, que deveriam estar conosco aqui. Então, o Jorge, Shirley e Esther, eles trabalham muito com a questão de sexualidades, então eles são pessoas que vão estar ajudando bastante aqui no Celebrando, vão estar ajudando também, vão estar abrindo pequenas famílias e trabalhando com pessoas, porque o combustível do reino é relacionamento, e eles vêm para também fortalecer e edificar juntamente conosco através de relacionamentos interpessoais, em ministério ou em pequenas famílias. Queria que você ficasse em pé agora e nós pudéssemos orar por eles e abençoar as suas vidas. Levante as suas mãos, nós queremos receber essa família agora, que eles possam ser bênção nesse lugar. Senhor, nós abençoamos a vida do Jorge, da Shirley, da Esther. Queremos que eles sejam bênção nesse lugar. Queremos recebê-los aqui com amor, com alegria, e que eles possam, Senhor Jesus, exercitar aqui aquilo que o Senhor os tem chamado para fazer. Queremos que eles exercitem aqui, Jesus, a vocação e o chamado deles, Pai. Que eles sejam bênção nesse lugar. Que eles possam abençoar-nos e nós possamos abençoá-los. Que essa troca recíproca possa resultar num crescimento mútuo e que nós possamos ser realmente, depois de um tempo, uma só família. Glória a Deus, porque Ele tem valores do reino. Nós temos os valores do reino e juntos nós formamos uma família do Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Abençoamos esta casa, abençoamos estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois dê um abraço nessa família maravilhosa aí. Agora eu queria passar umas fotos aqui, irmãos. Só senta só um pouquinho que depois eu vou falar qual é o presente. Nós procuramos aqui uma falha grande que nós temos aqui como igreja. Nós procuramos muitas fotos aqui, as fotos que a Thaís encontrou para poder passar das pessoas, nossa, como igreja, foram poucas, mas as poucas que nós encontramos a gente procurou colocar aqui, para que a gente pudesse agora ver um pouquinho. Não sei se você está nela, mas pelo menos em uma você vai estar. Olha aí, que aquilo que você está fazendo vai ser abençoado agora, ou vai ser verificado agora.
possa você estar, com certeza. Nós queremos chamar agora aqui todos os pastores e esposas de pastoras e nós queremos orar pela igreja. Cada um de nós vai orar pela igreja. Quem vai receber o presente vão ser vocês. Então nós queremos chamar aqui, venham todos os pastores e esposas de pastores aqui. Nós queremos orar, abençoar. Mais do que um presente, mais do que um bolinho, uma oração, uma bênção vai ser melhor, vai fazer uma diferença na sua vida e vai acrescentar em você. Então eu queria que cada um agora aqui pudesse pegar o microfone e orar pela igreja. Queria que você colocasse agora a sua necessidade, a sua vida. Não a sua necessidade. Vamos mudar aqui. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. E cada pastor aqui vai abençoar você. Cada esposa de pastor vai abençoar você ao longo deste tempo. Amém? Fique de pé agora e receba as orações. Por aqueles que têm se sentido abatidos ou entristecidos, por aqueles que têm vivido circunstâncias que lhes falam: eu conheço esse versículo e eu sei essa palavra, mas que não conseguem sair do lugar. Senhor, dá força, põe a tua mão que é tão gentil. Põe os teus braços em volta, que são tão amorosos. Eu peço por nós, Senhor. Traz essa força, Pai. Traz essa certeza que o Gerson falou hoje da semente, Senhor. Faz ela se encher de luz agora e que essa luz domine tudo. Traz a tua paz, a tua ordem, a tua segurança, como só o Senhor sabe fazer. Obrigado por essas vidas, Senhor, que eu nem conheço todas ainda direito, mas que eu sei que o Senhor ama. Em teu nome. Amém. Deus Santo, te damos graças, Senhor. Eu quero a tua bênção sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família aqui representada. Esse é teu povo que o Senhor tem chamado, Senhor, o que o Senhor escolheu, Senhor, o que o Senhor deu identidade de filhos. Pai querido, o Senhor nunca desiste de ninguém. Eu sou testemunho vivo disso, nesse mesmo lugar, há 36 anos. Eu não te conheci, pisei aqui, Senhor, e fui me converter depois. Tanta coisa aconteceu de lá para cá e o Senhor não desiste dos seus. Pai querido, obrigado, Senhor, por ser o que somos, filhos de Deus, pela tua vontade. Obrigado pela igreja, pela oportunidade de te adorar, Senhor, de aprender, Senhor, te adorando, de entoar louvores a ti, Senhor, e aprender com o que cantamos, Senhor, e ter comunhão, estar juntos, ombro a ombro, um com o outro, Senhor. E, Senhor, essa igreja aqui, ela precisa manifestar algo especial a cada dia, e pedimos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Senhor, é proibida a entrada de pessoas perfeitas nesse lugar, Senhor. Que cada um saiba aqui que é amado pelo que é, filho de Deus. E que o Senhor há de cumprir, Senhor, o teu propósito na vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças porque somos teus filhos. Obrigada porque o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor escolheu nos colocar juntos. E nós queremos te louvar juntos. Queremos aprender a amar uns aos outros. Queremos aprender a caminhar contigo. Queremos te glorificar juntos. Pai, eu quero declarar que esta parte do teu corpo que faz manifestação neste bairro seja para louvor e glória do teu nome. Quero profetizar a alegria, a abundância do Senhor, a comunhão, a prosperidade, que o nosso coração se aqueça, que a fé em ti fortaleça ao nosso coração, ao coração do irmão. Quando o nosso irmão estiver abatido, que nós possamos estar de pé. Tua palavra diz: é melhor serem dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, Pai, quando um está abatido, o outro está animado, que assim reine a tua vontade, o teu poder e o teu ânimo, e que assim nós possamos nos olhar e nos amar e aprender uns com os outros, que o Senhor está nos tratando, nos levantando para uma dimensão muito mais excelente. E quando olharmos para trás, nós podemos dizer: Senhor, já não sou mais aquele, já sou diferente, já estou mais próximo e mais parecido contigo. E que assim seja
todos os dias da nossa vida. Um reconhecimento que acordamos melhores, mais capacitados e mais amados pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Senhor, há 36 anos, Senhor, foi iniciado este trabalho. E ao longo dos anos, temos visto, Senhor, vidas, pessoas, famílias serem tratadas por Ti, serem abençoadas, serem restauradas, vidas Te conhecerem como Deus Salvador e Libertador. Senhor, nós queremos pagar o preço, nós queremos estar em comunhão com os nossos irmãos, queremos, Senhor Deus, abençoá-los e sermos abençoados por eles, Senhor. Esta igreja, ao longo do tempo, tem abençoado a mim, tem abençoado a minha esposa, tem abençoado a minha casa. Continua a Tua obra no nosso meio. Fala entre nós, Senhor. Dá-nos direção certa. Livra a Tua igreja de todo mal, de todo caminho que possa, Senhor Deus, comprometer a Tua obra. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua obra legitimamente. Então leva em conta, Senhor, a disposição dos nossos corações, destes pastores e da minha casa que estamos aqui e que queremos, Senhor, trabalhar visando o melhor para o Teu reino. Então capacita cada um de nós, Senhor, para que a Tua igreja, para que o Teu rebanho receba o melhor de Ti, através de nós que somos humanos, mas que queremos ser usados por Ti de uma maneira eficaz. E só o Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Então nós nos colocamos diante de Ti para abençoarmos esta congregação, aqueles que estão, aqueles que estiveram, aqueles que estarão, que nós estejamos aqui prontos para servi-los, para abençoá-los, para estar em comunhão com eles. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a Tua igreja, esta parte do corpo de Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um ano que o Senhor nos deu. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, pelo Teu carinho, pela forma como o Senhor tem guardado nossas vidas. Queremos Te agradecer, Pai, porque temos irmãos aqui, temos um lugar de refúgio, onde podemos buscar o Senhor e sermos consolados também. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. Tantos anos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Nosso coração está grato a Ti. Queremos entregar toda a nossa gratidão no Teu altar. Em nome de Jesus. Senhor, abençoamos a igreja e decretamos sobre cada vida o Teu propósito, Senhor. Que se cumpra o Teu propósito sobre a Tua igreja. E claro, que se cumpra o Teu propósito sobre cada um de nós. Chamado, planos, mas o Teu propósito, Senhor, passa por toda a nossa vida. Possa se cumprir sobre cada um neste lugar. Nós abençoamos a igreja em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por 36 anos de lutas, de vitórias. Nós nos lembramos que desse lugar saíram talvez centenas de pastores, centenas de líderes, centenas de pessoas que estão trabalhando, ou milhares em outros lugares, saíram missionários. Nós agradecemos porque daqui saíram igrejas no Nordeste e no Norte do país. Nós agradecemos porque saíram igrejas em todo o estado de São Paulo. Nós agradecemos porque daqui saiu a igreja da Bolívia, que atinge milhares de vidas, milhares de pessoas, um trabalho tremendo que está sendo realizado ali. Nós muitas vezes não nos lembramos disso, pensamos no nosso local, mas nós nos lembramos que o Senhor fez muitas coisas através dessas vidas. Nós
nos lembramos dos missionários que estão no exterior. Nós nos lembramos dos irmãos dessa igreja que estão morando no exterior, estão trabalhando fora. Nós abençoamos essas vidas, nós agradecemos, porque o fruto desse trabalho ele não pode ser contado. Muitas pessoas e líderes passaram por aqui, estão servindo em outros lugares e nós, só o Senhor pode contar isso, só o Senhor pode medir o alcance de todos esses ministérios. Nós nos lembramos disso agora e te agradecemos, porque o tamanho desse trabalho ele é incomensurável, ele não tem fim. O Senhor multiplica esse trabalho a cada dia. Obrigado, Senhor, por mais um ano. Obrigado, Senhor, por esse local, pela liderança, pelos irmãos. Continua nos usando nesse bairro, nessa cidade e no nosso país. E te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvamos e te agradecemos por este lugar, Jesus. Te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um que tem usado esse púlpito, Jesus, para falar da Tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Jesus, porque temos recebido uma palavra viva, verdadeira do Senhor, deste lugar, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, através da palavra do Senhor, Jesus, tem inspirado, tem abençoado, tem iluminado o entendimento de cada um aqui que tem entrado. Durante todo esse tempo, Jesus, o Senhor tem corrigido temperamentos, nossos temperamentos, Jesus. O Senhor tem formado maneiras e hábitos de acordo com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Jesus, continua nos abençoando, continua iluminando o entendimento de cada um que leva, que traz a palavra do Senhor, Jesus. Continua formando maneiras e hábitos de acordo com a palavra do Senhor, Jesus, que é tão rica, Jesus, é tão viva. Continua, Jesus, transformando as nossas vidas e de cada uma pessoa que entrar aqui, Jesus. Cuida, Jesus, cuida desse púlpito, Jesus, que desse púlpito, Jesus, saia somente aquilo que o Espírito Santo do Senhor, Jesus, delegar a cada pessoa que usar esse microfone, que usar esse púlpito, Jesus, que chegar a cada uma outra para falar, Jesus. Abençoa este lugar, Jesus. Continua abençoando, assim como o Senhor tem feito. Em Teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez, porque a nossa igreja completa um ano. É um lugar que o Senhor tem visto, o Senhor tem abençoado, é um lugar que tem passado por dificuldades, facilidades, momentos de alegria, mas todos eles têm sido vencidos porque o Senhor está conosco. Pai amado, nós sabemos que muitas pessoas passaram por aqui, muitas foram, outras voltaram, virão outras e sairão outras, mas é assim mesmo. Um exército é assim mesmo. Os soldados servem aqui, servem ali, servem lá. O importante é que no final da carreira ele permaneça na fileira, Pai querido. É que os teus filhos que aqui têm passado, que têm ouvido a Tua palavra, que elas se façam vida na vida de cada uma delas e que elas possam permanecer na Tua presença para sempre, sabendo que Tu és o único caminho, que Tu és a única oportunidade que cada um de nós tem para permanecer na Tua presença e terminar contigo, Senhor, lá na eternidade, em nome de Jesus. Então abençoa este lugar, enche da Tua presença, abençoa todos aqueles que têm estado aqui, Senhor, que têm entrado aqui, que têm buscado a Tua presença aqui. Abre as suas mentes, Senhor Deus, abre os seus corações para que compreendam a cada dia a verdade da Tua palavra. Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, e quanto a Tua palavra não há resistência. Então cada coração que aqui adentrar, por mais duro que ele seja, que ele tenha sido rompido pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Que famílias que estiverem com dificuldades sejam restauradas neste lugar, Senhor. Que famílias possam ser fundamentadas a cada dia mais na Tua palavra, Senhor Deus, pelo exemplo de outras famílias que aqui estão. Pai, abençoa os jovens desta igreja, abençoa os velhos desta igreja, abençoa cada um de nós, Senhor, que de geração em geração essa casa vai permanecendo por todo o tempo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Eu quero Te agradecer em especial, porque um dia eu entrei neste lugar triste, sem esperança,
e o Senhor me consolou, me deu um caminho, me mostrou a sua direção. Neste lugar eu encontrei pessoas que me edificaram, encontrei pessoas que pude edificar também. Neste lugar eu encontrei a minha esposa, neste lugar nós tivemos nossos filhos, neste lugar eles cresceram, fizeram relacionamentos, te conheceram. Neste lugar, Pai, de bênção, nós podemos desfrutar aqui e abençoar também a muitos, Senhor. Eu quero hoje, em especial, orar por aqueles que estão sem direção ou sem esperança, aqueles que acham que não têm valor, ou que o seu valor é tão pequeno que não possam ser usados pelo Senhor. Nós queremos dizer que isto não é verdade, mas que o Senhor ama cada um. O Senhor quer usar os talentos, o Senhor quer multiplicar esses talentos, o Senhor quer abençoar as famílias, quer abençoar as crianças, os jovens, adolescentes, os pais, os avós, todos, porque aqui nós podemos ser uma família. Te agradecemos por isso, Pai. Quero que o Senhor esteja hoje fazendo algo tremendo no nosso meio, e que a tua misericórdia todos os dias nunca se afaste deste lugar, em nome de Jesus, amém. Queria trazer o bolinho aqui, queria chamar todos que fazem aniversário agora no mês de maio. Vamos cantar parabéns para todos de mês de maio e junto com a igreja. Vem aqui na frente os aniversariantes de maio. Com Deus selado, tudo por fim, que a vida lhe seja o eterno sonho. Glória a Deus. Nossa, olha aí. Levante as suas mãos e abençoe cada um dos irmãos que estão fazendo. E lá fora, depois que sair, tem uns docinhos lá, exclusivamente para vocês, que vocês possam se deliciar nesta noite. Amém? O Senhor Deus, despede-nos, Senhor, na tua paz. Que tenhamos, Senhor, aqui uma semana de vitória em cada área da nossa vida. E que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém, amém e amém, Senhor.